Proponho que a gente vire a página aqui, seguindo adiante, vamos aqui fazer realmente um diagnóstico do momento da economia, tá? Até porque essa alta dos preços, que segue a todo vapor, segue galopando para cima, sem nenhuma perspectiva de reversão, especialmente nos supermercados. Quem frequenta os supermercados, você e eu, todos nós, vem fazendo o brasileiro médio repensar os hábitos, vai? Isso porque logo agora, em véspera de feriado, sexta-feira santa está logo aí, um levantamento do Datafolha mostrou que a inflação levou 58% da população brasileira a reduzir a quantidade de alimentos que costuma comprar. Se isso não é, talvez, ali a melhor medição do estresse econômico sendo imposto a todos os brasileiros, com o perdão do trocadilho, meu mano Fê. Me explica isso aqui, por favor. Pois é, Marinho, você sabe que a inflação é o pior tipo de imposto que existe, justamente porque é um imposto pernicioso que rouba o poder de compra dos brasileiros. E é isso que a gente vê demonstrado nessa pesquisa. Na prática, a inflação levou mais da metade dos brasileiros a mudarem o seu hábito de consumo de alimentos, diminuindo a compra de alimentos. E quando a gente faz um recorte social dessa pesquisa, olhando para os mais pobres, a situação é ainda maior. 8 em cada 10 brasileiros mais pobres teve uma diminuição do volume de alimentos. Quando você pergunta se você tem na sua geladeira alimentos suficientes para passar o mês, as pessoas dizem não. As pessoas estão faltando comida para alimentar a sua família. E outro detalhe, a pesquisa também pergunta para as pessoas qual o grau de responsabilidade do governo a respeito dessa situação. E a imensa maioria das pessoas diz que o governo tem muita responsabilidade. E é verdade, porque o problema da inflação é sempre um problema de desajuste das contas do governo. Posso trazer só um enfoque assim, central dessa por favor, fala do ano? Porque 54% garantem que o presidente Lula tem influência direta na inflação dos alimentos, 54%. Outros 29% acreditam que não tem tanta influência e o restante acredita que o Planalto não tem realmente influência alguma sobre o preço dos alimentos. Acho que é importante salientar esses dados da pesquisa da Datafolha, né? Bom, não sei se esses outros 46 estão morando em Nárnia ou não, mas o fato está posto, essa crise fiscal só se acentuando, ficando cada vez mais aguda, e as pessoas tendo que, enfim, cortar na própria carne, enquanto o governo não dá o mesmo exemplo lá em cima. E não é que o buraco é mais embaixo, dessa vez o buraco, pelo visto, é mais em cima. E é dali que o exemplo deveria estar vindo, né? Aninha? Não, Marinho, com certeza, mas eu queria propor um outro enfoque com relação a essa questão dos alimentos, que é a seguinte: a partir do momento em que eles sobem os preços da forma que tem acontecido, as pessoas acabam fazendo substituição de alimentos por coisas ultraprocessadas, coisas não saudáveis, e isso lá na frente ainda vai gerar um impacto enorme na saúde. Ou seja, é mais um motivo pelo qual o governo deveria estar preocupado com essa questão, não só no curto prazo, porque tem eleições no ano que vem, mas também no médio e longo prazo. Porque essas substituições, essa redução no consumo dos alimentos vai levar a uma crise de saúde lá na frente. E eu estou avisando. São esperanças depositadas numa recuperação econômica, Rodolfo Maris, que não chega. O mau humor vai se instalando. As pessoas começam a procurar, enfim, os bodes expiatórios ou os culpados para tentar depositar, enfim, essa frustração crescente e, naturalmente, eles percebem uma classe política cada vez mais, enfim, só atuando em causa própria, essa sim com um apetite voraz por emendas e ficar ali se perpetuando no poder, enquanto pouco exemplo ou pouca disposição para cortar na própria carne e dar o mínimo de exemplo vindo da pasta da Fazenda, da Economia e também do comando em Brasília. Claro, Marinho, se você me permite, eu estou à frente de uma pesquisa com alguns universitários do Mackenzie, que nós estamos avaliando justamente esse tipo de pesquisa. Quem são as pessoas que são escutadas quando vem uma pesquisa dessa pra gente? Ou seja, está lá no GC, 58% dos brasileiros reduziram as compras alimentares. Nós estamos falando de 3 tipos de classes aqui, a classe A, a classe B e a classe C. A classe A, com um pouco mais de informação, entenda dessa forma, eles veem a economia de uma forma totalmente diferente da classe B e da classe C. A classe B é aquelas pessoas que emergiram da classe C. Ou seja, ela já tem uma visão um
pouco diferente sobre a economia do país. E fazem parte, 50% das pessoas que são escutadas fazem parte da classe B. Agora, a maioria esmagadora, de verdade, fazem parte da classe C, que são as pessoas de periferia. E aí, eles não trocam os alimentos. Muito pelo contrário, eles permanecem com o arroz, o feijão e o ovo, e poucas vezes ali uma carne, um frango, e é na gôndola no supermercado onde as pessoas devem ser escutadas. Não é nas ruas, pegando pessoas de classe B e classe A. Porque quem movimenta a economia, de verdade, é a classe C, é a classe operária, é a classe que sai lá dos extremos da Zona Sul e da Zona Leste, da Zona Norte, para fazer a economia girar em São Paulo, principalmente, tá? Tô querendo ser bem geográfico aqui, trazendo para São Paulo. Essas pessoas que têm aí 58% dos brasileiros reduzem as compras, realmente, elas não estão comprando a bolacha, em muitos lugares é biscoito, elas não estão comprando uma sobremesa, um iogurte, um tipo de outras coisas. Eles vão direto no necessário. O que é o necessário? O que tem numa cesta básica? Arroz, feijão, açúcar, óleo e ovo. Esse é o básico. Eu queria deixar atrás, né, esses dados detalhados. Sim. Porque, por exemplo, a mudança de comportamento em relação à saída das famílias, mais de 60% disseram que, olha, estamos deixando de sair para comer fora. Tem também mudança em relação relacionada à classe B, o que ele está falando. Então, mas a marca do café, a pessoa que comprava uma marca X, ela está comprando uma mais em conta. Outra situação, até bebidas. Então, refrigerante, suco, cerveja, seja o que for. Vamos deixar aqui desenhado, David Itasso, vamos desenhar aqui, vamos ilustrar da forma mais didática possível quais foram as ações adotadas por famílias que ganham até 2 salários mínimos, tá? 2 salários mínimos, mas vale lembrar aqui que essa mudança, como a gente bem nota, o Rodolfo trouxe aqui com propriedade, atingiu todas as camadas sociais do nosso Brasil em algum grau. 2 salários mínimos, naturalmente, eu me refiro em números de 2025, como algo em torno de R$ 3.036 por mês, tá? Que já é muita coisa, acima do que a maioria consegue ter acesso, certo? Sim. A gente consegue notar aqui que 63% diminuiu a quantidade de vezes que come fora de casa, como o David Itasso bem colocou, enquanto 67% reduziu a quantidade de alimentos que costuma comprar. Enquanto isso, vale a pena nós reforçarmos aqui também que 58% até trocou a marca de costume de café por uma mais barata. E é nesse espírito, pessoal, que eu quero sentir o pulso da nossa audiência aqui e lançamos a pergunta no nosso site, até para engajar vocês aqui, a gente medir também o ânimo do nosso povo e do nosso público, por que não? Se você, do outro lado, seja da tela ou do rádio, acha que políticas do governo influenciam no preço dos alimentos, sim ou não? Muito simples, acessando o nosso site jovempan.com.br, deixa lá o seu voto para a gente também conseguir medir e fazer o nosso próprio diagnóstico da extensão desse buraco. Rodolfo Maurício. Tem uma semiótica nessa pesquisa aí que é interessante falar. Semiótica, para traduzir aqui para o nosso querido, é um simbolismo, vai? Sim, exatamente, é um simbolismo. Que a grande maioria desfavorecida, economicamente falando, que é a classe operária, elas são maiorias nessa pesquisa. E é onde a popularidade do atual presidente tem caído. Então, assim, a popularidade está ligada indiretamente aos preços dos alimentos, sim. Mas aí o agro vai começar a ser culpado. Eu já tô vendo as projeções. Sabe por quê? Pode ser. Será? Saiu uma reportagem no jornal britânico, inclusive nesse domingo, destacando que o agronegócio brasileiro pode ser um dos principais beneficiados em relação à taxação imposta pelo Trump. Porque o Brasil já está na liderança em exportações de alimentos para a China. Houve até um crescimento no primeiro trimestre em relação à carne bovina, exportação de carne de frango e soja. Boa. E a União Europeia também deve ser abastecida pelo agronegócio brasileiro. Aí eu faço a seguinte pergunta: vai abastecer os mercados? E uma das preocupações dos produtores é de conseguir ter oferta para todos esses mercados e ainda o mercado interno, porque a gente também se alimenta do nosso agronegócio. A gente está com taxas de juros elevadíssimas, não tem como investir em mais tecnologia para a gente otimizar a produção no campo. E aí o produtor realmente ele fica naquela: será que eu invisto, mas aí os juros podem me comer e às vezes eu ter adversidades climáticas e isso também me prejudicar lá no futuro? Ou eu realmente lanço mão de tentar as exportações e deixo de abastecer o mercado interno? E aí o culpado vai ser o agronegócio, que é o único que tem potencial para exportação e também para abastecer a gente. Então, você pode ter certeza que o discurso, a partir do ano que vem, ou até no segundo semestre, vai ser o agronegócio tido como o grande vilão e o grande culpado em relação a essa alta dos alimentos. Vamos aplaudir essa fala. O cara fez dever de casa, tá afiado. Um belo resumo do nosso David Itasso.
Mandou bem, tô impressionado. Mas é bem por aí mesmo, Porque Olha, eu não impressiono. Não, você impressiona. Mas na hora do tiro e porrada de bomba. Poxa, Marinho. Na hora do tiro e porrada de bomba eu te chamo, pô. O cara ficou tão impressionado. Alô, galera. Eita, às 10h20 da manhã, galera. Decepcionado agora. Nasce um economista. Não, tô brincando aqui, pessoal, mas é porque realmente mostra que realmente não há outra alternativa a não ser realmente a gente se propor a entender o que está mais afligindo. E o nosso compromisso aqui, de toda a bancada, vocês sabem, sem rodeio, sem maquiagem, sem disse-me-disse, sem rabo preso, dar o diagnóstico mais claro e verdadeiro do Brasil real. É o que a gente se propõe aqui dia após dia. Sem alarmismo, sem fatalismo, como se nada fosse acontecer de melhor, mas essa é a situação que está posta. Mano Ferreira complementando. Eu diria que o David está coberto de razão, mas o povo brasileiro é esperto, é inteligente, não vai cair nessa ladainha de culpar o agro pelo problema da inflação de alimentos. É aquela história, quando o preço muda em um item exclusivamente, você pode ter uma série de fatores daquele mercado. Você pode ter tido uma chuva, que ninguém é culpado pela chuva, você pode ter uma praga que acabou com a plantação, ninguém pode ser culpado por uma praga, mas não é isso que a gente está falando, não é um item. São os alimentos de forma ampla. E não é apenas os alimentos, é uma inflação que nós estamos vivendo em razão do descontrole das contas do governo. É claro que também tem fatores internacionais, mas eles aumentam a responsabilidade do governo em fazer o dever de casa, que não está sendo feito. Então, as pessoas sabem, e isso é demonstrado na pesquisa, que o problema, a responsabilidade maior a respeito do desajuste da inflação nos alimentos que prejudica a mesa do brasileiro na prática é do governo federal, que precisa virar de chave, parar de inventar culpados, de se esquivar da responsabilidade e começar a trabalhar com realismo, parar de negacionismo econômico e fazer o seu dever de casa ajustando as contas públicas. Isso aí tem nome, é a sabedoria subjacente do povo, é a sabedoria que o povo realmente não é bobo e sabe onde o calo aperta. Naturalmente, eu acho que é o melhor grupo de pessoas indicado para saber dos próprios problemas, não é isso? Do que propriamente essa casta aí de economistas que tem todo um retrospecto de realmente previsões apocalípticas ou pelo menos projeções ultra otimistas e no final do dia o que vale mesmo é o preço na prateleira, o preço ali dos combustíveis na bomba ali de combustível e do nosso dia a dia na farmácia, então nem se fala.